Boa tarde, ouvintes. E vamos começar a nossa hora do bate-papo. Vamos falar hoje sobre ciúmes. O ciúme, ele é um conjunto de emoções, pensamentos, comportamentos e reações físicas. E, portanto, é um sentimento tão natural quanto o medo, a tristeza, a raiva ou a felicidade. Isso mesmo, Vanessa. O ciúme, quando equilibrado e saudável, é completamente normal, mas quando se mostra de forma exagerada, causa perturbações para ambas as partes envolvidas, resultando num relacionamento infeliz e muitas das vezes até em um rompimento futuro, né? É isso mesmo, pessoal. O nosso assunto hoje é relacionamentos, ciúmes. Já estão aqui nos nossos estúdios os nossos convidados, Pastor Paulo e a Pastora Cida, da Igreja Sal da Terra do bairro Santa Luzia. E eles também são coordenadores do grupo de casais, Casados para Sempre. Boa tarde, Pastor Paulo, Pastora Cida. Sejam muito bem-vindos ao programa Jornada Feliz. Bom, Pastor Paulo, Pastora Cida, vamos passar a palavra para vocês, dar uma boa tarde aos nossos ouvintes antes de iniciarmos as nossas perguntas. Boa tarde, pessoal. É uma honra, um prazer, né, estar aqui e falando de um tema polêmico. E a gente quer mandar um abraço para todos os ouvintes que estão aí nos ouvindo. E a gente divulgou para os irmãos da igreja, para os nossos familiares, e a gente quer mandar um beijo para os netos, né, o Davi e o Arthur, e os nossos filhos, o Thiago, a Ludmila. Nós temos uma Liliane também, e o Juliano. Então a gente está aí mandando um abraço para ele, para todos os irmãos que estão nos ouvindo e queremos falar que a gente é diretor, membros da diretoria do Casados para Sempre. Boa tarde, irmãos, ouvintes da rádio. Para nós é um prazer imenso nós estar aqui, né, falando sobre esse tema. E é um tema assim muito, mas muito, né, assim, polêmico às vezes até entre casal. E assim, quando nós olhamos sobre esse tema, nós imaginamos sobre o que é um ciúme, né? E é isso que nós vamos estar debatendo aqui, esclarecendo um pouco aí para os irmãos, né? Eu e minha esposa, nós estamos aqui hoje, nós somos assim, já temos um tempo, né, de casado, graças a Deus. E eu queria até dar uma letra aí para os irmãos, quando você for falar e dar do seu casamento, pensa bem, irmão, você não é errado. Eu e minha esposa, nós temos esse mês de março, agora dia 31 de março de 2020, nós vamos fazer 36 anos de casado. Constituindo família, filho, filha, genro, nora e netos. E é um prazeroso estar aqui com vocês. Que bacana, nossa hora do bate-papo hoje vai ser muito interessante. Vamos iniciar, né, com o nosso bate-papo. E eu inicio perguntando para vocês, por que as pessoas, elas sentem ciúme? E a Bíblia, ela fala algo sobre ciúme? Então, a Bíblia diz, né? Só que a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, não é bom. O ciúme não é bom, não é esse tempero. E eu me baseio muito no versículo que está em Cantares 8, verso 6, que diz, na segunda parte do versículo, né? Que diz que o amor é forte como a morte, mas duro como a sepultura é o ciúme. E o ciúme, ele vem assim, cheio de sentimentos. É uma salada de sentimentos. Porque aí é uma desconfiança por trás. E traz também uma opressão. Aquilo não é bom porque a pessoa, ela desconfia de tudo que o outro está fazendo, né? Então fica assim, um pressionado demais, sufocado demais,
e ao mesmo tempo inseguro, porque ele não se sente livre para ter uma amizade, para talvez confiar no parceiro para fazer alguns certos comentários do trabalho, de amizades, da faculdade, do dia a dia, né? Daquela rotina trabalhista do dia a dia dele, e às vezes não tem liberdade de ter amizades, e é muito difícil. A Bíblia, ao meu parecer, pelo que nós estudamos e pelo que nós temos aí mais de 10 anos trabalhando com casais, com restauração de famílias, a gente vê assim que a Bíblia não aprova esse sentimento, porque em 1 Coríntios 13 fala do amor, né? E lá diz assim que o amor tudo suporta. Então, se o amor tudo suporta, nós temos que ter uma cumplicidade, nós temos que ter confiança e um monte de coisas aí que é positivo para que o ciúme não entre aí nesse relacionamento, que realmente pode gerar muitas coisas negativas e não só uma separação, como também violências. A gente está vivendo um tempo difícil aí de um número muito grande de feminicídio, né? As pessoas hoje em dia não aceitam o fim de um relacionamento, eles não, parece que não sentam para se comunicar. Tem que ter uma comunicação, a comunicação tem que ser clara, tem que ser saudável. Então gera muita coisa aí que vem junto com o ciúme. A Bíblia não aprova o ciúme. E é muito interessante quando nós falamos sobre ciúme. A Bíblia fala em alguns livros da Bíblia, ela fala, às vezes até de formas até diferentes, questão de ciúme. Se nós olharmos, nós temos lá em Números, nós temos em Gênesis, nós temos em Mateus, nós temos em Coríntios, e aí vai. São muitos livros que falam sobre a questão do ciúme. Mas é muito interessante que quando se nós pegarmos e for lá no início, lá em Gênesis, quando nós for falar em Gênesis 30, versículo 1, fala assim: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dai-me filhos, senão morrerei. Veja bem, amado, como é que funciona a coisa na questão do ciúme. Raquel, na realidade, ela sabia que ela era a preferida, a amada, porque ela tinha uma irmã. Jacó pagou um preço muito alto, os irmãos aí já sabem dessa história, né? Que ele trabalhou 7 anos, depois ele viu que não era a escolhida, porque a primeira era a primogênita, e isso é outra administração, vamos dizer assim. Mas Raquel sabia que depois ele trabalhou mais 7 anos para ficar junto com ela. Mas só que ela não gerava filho. Então ela chega num ponto, ela fala assim: me dá filho, porque senão eu morrerei. Quando ela fala morrerei, dá-se a impressão, então, que ela poderia tentar algo até contra ela, que não traria para ela o quê? Felicidade. Ela estava aborrecida. E, na realidade, o ciúme se completa como uma falta, mano, de confiança. Hoje em dia, por exemplo, para nós atingirmos 36 anos de casado, teve várias situações na nossa vida. Houve ciúme, pastor? Nunca houve ciúme, não é possível. Houve, amado. Mas só que eu entendo que muitos casais, quando me perguntam: pastor, sobre ciúme, o senhor não tem ciúme? Amado, há um ciúme que nós temos de proteção, mas não um ciúme no qual a gente vê em mídia, hoje, televisão, daquilo que leva uma pessoa a falar que fez algo contra o seu cônjuge devido a ciúme. Isso não é ciúme, isso é loucura, isso é obsessão, é posse. E a palavra de Deus nunca nos falou sobre posse de pessoa. A palavra de Deus fala em amor, em relacionamento. Principalmente quando nós estamos falando de quê? De casamento, amado. Quando nós estamos falando de casamento, qual que é o motivo, na realidade, que a pessoa se casa? Muitas vezes nós perguntamos para os outros: qual o motivo que você casou? E o motivo, amado, na realidade, qual que seria a resposta? Para que eu faça a minha esposa, ou para que a esposa faça o seu marido feliz, amado. E nesse ponto, se houver ciúme, por exemplo, tem coisas que são doentias. Por exemplo, a pessoa andar na rua como se fosse
um objeto, ela é minha, ele é meu, ninguém pode olhar, não pode fazer isso, não pode, é o muito não posso. Sabe, amado, se nós não tivermos liberdade dentro do nosso casamento, para nós caminhar, para nós ir, para nós andar, apesar que quando nós casamos, nós temos que entender da seguinte forma: aonde não me couber, não cabe minha esposa. Aonde minha esposa pode entrar, eu também posso. Porque a palavra de Deus, amado, é muito interessante quando nós falamos sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus fala assim, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, fala que nós seremos uma só carne. É muito interessante, amado, quando a gente olha esse contexto de uma só carne, para nós entender. A palavra de Deus lá fala lá, deixará então, pois, o pai, o homem, né? Vamos ler lá para nós ler a coisa bem certinho aqui para os irmãos estarem entendendo. A palavra de Deus fala lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Fala assim, por isso, deixa o homem, o pai e a mãe, e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Então, amado, presta bem atenção. Quando nós nos tornamos, na palavra de Deus, uma só carne, como forma esse negócio? Imagina só, amado, vamos fazer assim algo concreto para nós imaginar. Imagina que lá na sua casa você vai fazer lá uma almôndega, por exemplo. Aí você vai lá no açougue. Você chega lá e fala para ele, pessoal, eu quero fazer uma almôndega. Qual carne que eu faço? Aí o cara lá vai te dar uma sugestão. Aí você fala assim, rapaz, eu quero sim colocar a minha melhor que todas. Aí ele te vende, sei lá, ele te vende lá coxão mole, contra filé, te vende picanha, te vende alcatra, te vende lá um punhado de carne. Você pega aquela carne, moe elas toda separadinha, e leva aquele punhado de montinho para sua casa. Chega lá na sua casa, você joga ela dentro de uma vasilha e mistura ela tudo. E faz a sua almôndega. Quando você fizer ela todinha, que ela estiver pronta, você fez essa almôndega de várias carnes. Tá certo? Mas quando você vai comer, você consegue separar. Hoje eu vou comer um pedacinho da alcatra, eu vou comer um pedacinho de contrafilé. Ela se tornou o quê? Uma almôndega, uma coisa só. Isso é para nós entendermos. Que o nosso casamento, então, nossa vida conjugal é dessa forma. Nós se tornamos uma só carne. Então, nós somos o quê? Um só. Ok, muito bem respondido, pastores, muito obrigada. E é isso, né? Hoje em dia as pessoas também, elas perderam um pouco do valor do casamento, né? Às vezes as pessoas casam já pensando em se separar, né? Então, às vezes, o sentido, né, do casamento e o problema de muitas pessoas enfrentar algumas dificuldades, elas já virem com esse pensamento para a sua vida conjugal, né, nesse relacionamento. E então, a palavra de Deus, né, como o pastor ele aqui nos orientou, ela é bem clara, né? Então, assim, a gente precisa, sim, se fortalecer na palavra de Deus, para a gente buscar ali que o nosso relacionamento, ele seja um relacionamento saudável. E agora, pastores, eu pergunto para vocês, os casais que passam por esse problema, né, esse ciúme, que muitas das vezes chega até um ciúme doentio, né, como que eles podem fazer para controlar esse ciúme? Nossa, que pergunta difícil. Eu acho que eu nunca fui assim, ciumenta. Meu marido pode falar, responder melhor aí, né? Eu acredito que para quem conhece a palavra de Deus, é buscando em Deus, é buscando na palavra, é pedindo um direcionamento. Agora, para as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não tem o ato de fazer a leitura da Bíblia, ela tem que buscar ajuda mesmo, com profissionais, com pessoas que podem orientá-la, porque esse sentimento, isso aí traz um mal, um malefício não é só para ela, porque é ela e o outro, são duas pessoas envolvidas, e a gente assim, o casamento não é duas pessoas iguaizinhas, não são, nós não somos iguais,
Nós fomos cada um criado de uma forma diferente. E aí, dando o exemplo da almôndega, eu acho que ele falou isso porque ele gosta de almôndega. Ele ama uma almôndega. E aí ele faz lá em casa. Então, trazendo esse exemplo aí, como a gente foi criado separado até certa idade, depois conheceu, teve aquele período de namoro, e junta com o casamento, é uma mistura ali que não é fácil adaptar a esse costume diferente que o outro vem, que o outro traz, né? Então, assim, para quem conhece a palavra de Deus, para quem pratica a leitura, tem que buscar mesmo ali em Deus, naquelas pessoas que são seus líderes, que ela tem confiança, são pessoas de sua confiança, também não é para qualquer um. Agora, quem não tem isso, quem tem outros costumes, buscar ajuda de profissionais mesmo, psicólogos, fazer aí a terapia, isso daí também é de Deus, buscar ajuda com profissionais da área da saúde mesmo, né? Porque nós estamos aí, os profissionais estão aí também com uma orientação que vem de Deus também. Deus, né, deu a capacidade para que as pessoas, cada um tivesse o seu dom, o seu chamado, para administrar bem aqui na Terra e fazer bem, né? Então tem que buscar ajuda, de um jeito ou de outro, ou seja, com profissionais da saúde, ou seja, espiritual, tem que buscar ajuda, porque isso é um malefício. Realmente, quando nós falamos como controlar o ciúme, para alguns, amado, é uma luta muito grande. Porque às vezes tem pessoa que tem ciúme do seu cônjuge, cada ciúme, amado, que são coisas absurdas. Então, amado, quando nós entendemos, amado, qual que seria assim uma palavra? Resume-se tudo numa palavra só. Eu falaria o quê? Confiança. Você confia? Sabe, amado, porque muitas vezes nós não tivemos um tempo de conhecer. Porque o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um tempo onde foi muito bem dito aqui hoje, que é o seguinte, a pessoa às vezes casa já pensando em separação. E ele fala, se der certo, eu não caso. Eu vou casar e daqui a uns dias eu separo. E outros pensam assim, falam assim, eu vou casar porque às vezes dentro da casa dela, o pai, às vezes é controlador, que ela se diz isso, e ela casa. E ela arruma, em vez de um casamento para ser feliz, essa pessoa arruma o quê? Uma fuga. E aí eles começam a fazer as coisas, tudo assim, atropelando o momento da vida. Na nossa vida nós temos momento do namoro, momento do noivado e momento do casamento. Tem gente que começa o seu relacionamento de trás para frente. Ele começa já tendo uma vida de casado, para depois ter uma vida de namoro. Então ele faz o processo totalmente errado. Porque às vezes as pessoas falam assim, que às vezes a gente pergunta para a pessoa, mas rapaz, quando você está namorando, o que você faz? Tem uns que fica assim até vermelho. Pastor, mas eu estou querendo que eu fale para o senhor o que eu faço? Mas se eu estou te perguntando se é namoro, eu tenho certeza que você não está fazendo nada a mais. Porque são tudo fase na nossa vida, coisa que nós vamos fazer. Então tem um momento que é a fase, por exemplo, de você namorar, de você conhecer a pessoa. Tem um momento lá que é noivado, então tem gente que está interpretando errado. Tem gente que acha que o momento do noivado o noivado só serviu para comprar as coisas para dentro de casa e preparar a festa. Não, amado. Não é para isso que nós fazemos essas fases. É tempo de conhecimento, é tempo de nos conhecer, é tempo de nós entender quem é a pessoa. Muitas pessoas, depois que casam, é que começam a ver que o outro tem defeito, não tem só qualidade. Uma hora, aquele príncipe que veio lá, montado num cavalo branco, ele cai do cavalo. E ela vai ver que ali tem um homem, e às vezes ele tem uma mulher, e vem frustração. E o outro se casa, leva todo esse tempo, namora, noiva, casa, faz festa, faz tudo isso. E lá na frente, ela continua pensando que ele é um príncipe encantado e ela também pensando que é um príncipe encantado. Então, esse cônjuge começa a tratar o outro como se ele fosse uma posse. Não existe ninguém sendo dono do outro.
Pastor, mas como é que eu faço então? Como é que eu controlo? Eu não aguento esse meu marido olhar numa mulher e eu fico louca. Amado, controle isso aí. Por que será que esse irmãozinho então casou com você? Por que que ela está namorando, noivando, vai casar com você? Há uma simpatia, há um amor, há uma cumplicidade entre vocês. E às vezes nós encontramos com casais que já tem muito tempo de casado e vive esse dilema de ciúme. Sabe? E outra coisa, irmão, enquanto a pessoa não entender, se a pessoa me perguntasse hoje, fala assim, rapaz, resume casamento com uma só palavra. Eu falava, relacionamento. Relacionamento. Rapaz, que tem muitas pessoas que levam a vida totalmente atropelada em tudo. Então, o que nós temos que entender, amado? Que hoje, por exemplo, nós vivemos um tempo que tudo na nossa vida vai acontecendo. Então, hoje em dia, é a esposa trabalhando, o marido trabalhando. Isso é normal hoje em dia. Isso é normal. E quando chega em casa? Você tem relacionamento com a sua esposa? Você tem relacionamento com o seu marido? Ou vive uma vida de duas pessoas dentro de uma casa, mas porém separados, morando dentro da mesma casa? Sabe, amado? Nós temos que aproveitar todos os momentos da nossa vida, desde a hora que nós levantamos. Você pode tomar um café junto, você pode lavar uma xícara junto. Sabe, maridão, você também pode lavar uma xícara. Você pode ajudar a sua esposa nas tarefas domésticas. Isso é bom, velho. Isso é bom. Sabe por que eu falo isso? Isso nunca me deixou menos homem. E eu ajudo minha esposa direto. Acontece fato, mas tem dia que nós estamos lá em casa, que nós estamos tendo uma folga, e eu falo para ela, assim, pode ficar de boa aí. Eu vou fazer um almoço para você. E faço direitinho, mano. Naquilo que eu consigo fazer. Eu não posso prometer para ela um banquete, né? Mas, por exemplo, dentro da minha limitação, mano, eu faço tudo certinho. Eu faço, preparo, sirvo e depois lavo a louça. Porque, amado, isso é relacionamento. Na hora de você tá ali, em vez de você estar de frente a uma televisão e todos os dois calados, amado, vai lá para a pia, lava a louça, conversa, troca ideia. Como foi seu dia? Bom dia. Isso tudo na nossa vida faz diferença. Algumas palavras, sabe, irmã, que faltam no casamento hoje. Bom dia, por favor, me perdoa, me ajuda, me ajuda. Tem muitos casais que vivem dentro de uma casa e não sabem como é que é a vida do outro. Lá no trabalho dele, se o trabalho dele ou dela é frustrante, é cansativo. Eles não sabem como é que está a vida financeira um do outro. E acaba sendo uma cobrança. Você não comprou isso, está faltando isso, é aquilo. É tanto isso que o casamento vai o quê? Esfriando, até chegar no momento que acaba. E vira ciúme. E depois que vira